O nosso assunto é números naturais. Antes, vamos lembrar de alguns conhecimentos adquiridos no sexto ano. No sexto ano, nós vimos a importância dos números em nossa vida. Vimos que as pessoas contavam com pedras, riscos em ossos, nós em cordas e outras formas criativas. Mas começaram a sentir a necessidade de uma forma mais rápida e fácil para contar, medir, identificar. Com a necessidade, foram criados os números. Vimos que a criação de um sistema de numeração para organizar os números não foi de um só povo. Vários povos, em épocas diferentes, criaram seu próprio sistema de numeração. Mas, dentre todos os sistemas criados, o que mais acharam interessante foi o sistema de numeração criado pelos hindus e aperfeiçoado pelos árabes. Por isso, o nome desse sistema de numeração é indo-arábico, que é o que nós usamos. Parecia que a criação dos números e a criação de um sistema que organizasse esses números era o suficiente, mas vimos que começaram a surgir problemas e houve a necessidade de aperfeiçoar esse esquema. Exemplo, eu tenho 5 e eu quero tirar 2. Quanto é que eu fico? 3. Mas e se eu tiver 2 e quiser tirar 5? Quanto é que eu fico? Por certo, você vai dizer o que diziam na época. Não pode. Pois é. Seja bem-vindo ao sétimo ano. Veremos nesse ano que você vai poder fazer contas como essa. Mas como assim? Calma. Ainda esse ano você vai conhecer conta como 2 menos 5 é igual a menos 3. Ué, porque esse sinal de menos aí no 3? Veremos que são os números negativos que foram criados para resolver contas como essa. No sexto ano, vimos também uma situação. Eu tenho 5 e quero dividir por 2. Você vai dizer que vai dar 2 e que vai sobrar 1. Aí eu vou dizer para você que eu não quero que sobre nada. Como é que pode isso? Nós já vimos isso aí, hein? Você coloca o zero aqui, a vírgula aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10 e não sobrou nada. 5 dividido por 2, então, vai dar 2,5. Esses números são chamados racionais, lembra? Mas, na época, não existiam números com vírgula. Então, nós vimos que depois que eles inventaram esses números normais, eles tiveram a necessidade de criar os números negativos e tiveram também a necessidade de criar os números com vírgulas. Para esses números normais, eles deram o nome de números naturais. Se acrescentar números negativos, então nós teremos os números inteiros. E se acrescentar os números com vírgula, então nós teremos os números racionais. Mas calma, por enquanto, vamos continuar estudando apenas os números naturais, ou seja, aqueles que não têm vírgula e nem sinal. Você lembra que um número natural é um número sem vírgula e sem sinal? Lembra da rima? O que é um número natural? Número sem vírgula e sem sinal. O que é um número natural? Número sem vírgula e sem sinal. O que é um número natural? Número sem vírgula e sem sinal. Este número é natural? Não, porque tem sinal. Este número é natural? Não, porque tem vírgula. Esse número é natural? É. Por quê? Porque não tem vírgula nem sinal. Bem, vamos começar a nossa aula de número natural, que é aquele que não tem vírgula e nem sinal. Se liga aí. Número 1. Sequência dos números naturais. Os números naturais começam do zero e não tem fim. Depois do zero vem 1, depois vem o 2, depois vem o 3, depois vem o 4, depois vem o 5 e assim sucessivamente. Você percebeu que para obter o próximo número basta somar com 1, 0 mais 1, 1, 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, 5. Veja essa sequência dos 10 primeiros números naturais. Ué, por que vai até 9? Se são 10 números? É porque tem um zero aqui, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 com zero. Qual é o número que está antes do 8? É o 7. E o número que vem depois do 8 é o 9. Certo. Mas nós não vamos falar número que vem antes e nem número que vem depois. Números que vêm antes têm um nome. Nós vamos chamar de antecessor. O que é um antecessor? Número que vem antes. E número que vem depois também tem um nome. Nós vamos chamar de
sucessor. O que é um sucessor de um número? É o número que vem depois. Mas atenção, sucessor é o nome que usamos apenas para um número que vem depois. Se quisermos falar de 2 ou mais números que vêm depois, nós não vamos usar o número sucessor. Você lembra qual o nome que nós usamos? Consecutivos. Então vamos fechar aqui. 6 é sucessor de 5. Agora, 6, 7, 8 e 9. Esses números são sucessores? Não. Esses números são consecutivos. Conhecimento 2. Reta numérica dos números naturais. Está vendo essa sequência de números naturais? Nós vamos usar essa mesma sequência, só que vamos colocar esses números numa reta. Agora nós vamos colocar números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Observe que essa reta, ela tem números. Por isso, então, chamamos essa reta de reta numérica. O que é uma reta numérica? É uma reta que tem números. Como esses números que estão na reta são números naturais, dizemos que essa reta é a reta numérica dos números naturais. É fácil, não é? 3. Por certo, você já sabe quando o número é maior e quando é menor. Mas o que você deve perceber a partir de agora é a posição desses números na reta numérica. Olha só que legal. O número 2 é maior ou menor que o número 3? O número 2, ele é menor. E observe que o número 2 está à esquerda do 3. Todos os números que estiverem à esquerda serão menores. Qual é menor? O número 6 ou o número 7? Qual é que está à esquerda? O 6? Então 6 é menor. Qual é o número menor? O 8 ou o 10? Qual que está à esquerda? É o 8? Então 8 é menor do que 10. O número 7 é maior ou menor que o número 6? O número 7, ele é maior. Observe que o número 7 está à direita. Todos os números que estiverem à direita serão maiores. Então vamos ver se você entendeu. Números à esquerda, menor. Números à direita, maior. Isso vai te ajudar bastante quando você aprender números inteiros, usando símbolos para números maior e menor. O símbolo para representar menor é esse. O símbolo para representar maior é esse. Quando eu tinha 12 anos, ou seja, há uns 8 anos, a tia Teteca me ensinou um esquema muito louco. Ela dizia que se eu confundisse esses sinais, bastaria eu fazer um traço. E esses sinais se transformariam em números. Esse sinal aqui se transformou no 4. Esse sinal aqui se transformou no 7. Se esse sinal lembra o 4, 4 é menor do que 7. Então, esse sinal é o sinal menor. Se esse sinal com um traço lembra o 7 e o 7 é maior, então esse sinal é o sinal do maior. Vamos ver se você consegue usar esses sinais para comparar números naturais, usando os sinais menor e maior. 4 e 5. Qual sinal usar? Comece lendo da esquerda para a direita. 4 é menor ou maior que 5? 4 é menor que 5. Então você usa o sinal de menor, que é o sinal A. 4 é menor que 5. 7 é maior ou menor do que 3? 7 é maior. Então 7 é maior, use o sinal de maior. 7 é maior que 3. Então você usa o sinal de menor quando você ler menor, você usa o sinal de maior quando ler maior, contanto que você leia sempre da esquerda para a direita. É legal, não é? Lá nos vídeos extras eu tenho uma historinha que é o esquema do passarinho. Ele basicamente diz assim, olha, você vai colocar o biquinho sempre apontando para o menor, para o pequenininho, biquinho para o pequenininho. Qual é o menor, o 4 ou o 5? O 4 é menor? Então o biquinho aponta para ele. Qual é menor, o 7 ou o 10? O 7 é menor? Então o biquinho aponta para ele. Qual é o menor, o 6 ou o 3? O 3 é o menor? Então o biquinho aponta para ele. Qual é o menor, o 7 ou o 1? O 1 é o menor. Então o biquinho aponta para ele. Isso é bacana, não é? Ordem crescente e decrescente.
Você já sabe a sequência dos números naturais, certo? Agora, observe essas duas sequências. 0 até o 8, 8 até o 0. São os mesmos números, concorda? Mas perceba que a primeira sequência começa do 0 e vai somando de 1 em 1 até chegar no 8. Mas a segunda sequência começa do 8 e não vai somando, ela vai diminuindo de 1 em 1. 8 menos 1, 7 menos 1, 6 menos 1, 5, até chegar no 0. A ordem, quando vai subindo, ou seja, quando vai somando, você chama de crescente. Esta aqui é uma sequência que está na ordem crescente. E uma sequência, quando ela vai diminuindo, ela será uma sequência decrescente. Então vamos lá. Quando uma ordem é crescente, quando vai crescendo. Quando que uma ordem é decrescente, quando vai diminuindo. Olha só que legal. Quando o próximo número é um sucessor, a ordem é crescente. Quando o próximo número é um antecessor, a ordem é decrescente. É legal ou não é? Vamos ver se você entendeu. Essa ordem é crescente ou decrescente? Isso, ela é crescente. Por quê? Porque ela está subindo. Essa sequência, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Por quê? Porque ela está diminuindo. Até aqui está tudo bem? Então que bom. Porque já chegamos ao fim da nossa aula. Basicamente não tivemos conhecimento novo, não é verdade? Tudo que você viu hoje é fácil ou não é? Então agora faça os exercícios, depois faça a prova e vamos para a próxima.